Nosso convidado de hoje é Ramires Sartor Linhares, ele que está lançando um livro, lançamento amanhã aqui em Tubarão. Ramires, muito obrigado por estar aqui com a gente. Qual é o tema do livro lançado amanhã? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Unisul TV. O livro que está sendo lançado amanhã chama-se A Égua do Alonso e Outros Termos e Expressões de Tubarão e Região. É uma coletânea, fruto aí de uma pesquisa que a gente desenvolveu aí durante um pouco mais de um ano, sobre termos e expressões que a gente aqui de Tubarão e da região costuma utilizar aí no seu comportamento, no seu falar do dia a dia. E como é que surgiu a ideia de fazer essa coletânea, essa compilação? Tudo surgiu a partir de uma crônica que eu escrevi em 2015, no início de 2015, numa coluna diária que eu tenho no Jornal Diário do Sul. E a partir dessa crônica as pessoas começaram a comentar, ela chamava-se Dicionário Tubaronense. E ali eu coloquei 10 ou 12 termos que a gente costuma usar aqui na nossa região. E as pessoas gostaram disso, os meus leitores começaram a comentar, enviar outros. Isso acabou gerando outras crônicas e depois uma pesquisa. E aí comecei a reunir, colecionar esses termos, saí aí sempre com um bloquinho no bolso, anotando alguma coisa ou outra que eu ouvia. E depois também através de conversas, de pesquisa na internet, de alguns livros aqui da nossa terra, eu consegui reunir aí em torno de 2.000 termos que acabaram virando um livro. E não só termos, o livro acabou ganhando algumas outras situações, como crendices e superstições, coisas que a nossa gente acreditava e ainda acredita de alguma forma, significado de sonhos. Também faço uma homenagem ao meu avô, que foi aqui na cidade um benzedor, né, nas épocas idas, e ali coloco também algumas rezas, algumas benzeduras que eram muito utilizadas na cidade. Não é um livro apenas de termos, então tem alguns textos um pouco maiores, não é um livro em formato de dicionário, tanto que não leva esse nome, né, de outras publicações que já houveram. Então reúnem também esses textos diferenciados. Isso, tem alguma coisa um pouquinho a mais. Ele inicia com um pouco da história de Tubarão, até para contextualizar esse nosso jeito de falar, né? Então, através de um texto do professor Amadeu Vitoretti, que foi um grande historiador aqui da nossa cidade. Eu, em cima desse texto dele, conto um pouco dessa história da cidade. Depois, sim, tem o glossário, que daí são esses termos, esses 2.000 termos. Depois tem essa parte das rezas e benzeduras, a parte das crendices e superstições, e finaliza com um pequeno perfil do Alonso, que no decorrer da história acabou virando o termo A Égua do Alonso acabou virando o título do livro, em função de ser um termo muito tubaronense, né? O Alonso foi um tubaronense, existiu, né? Apesar de que muita gente acha que esse termo foi inventado. Não, o Alonso realmente existiu, Alonso Cardoso dos Reis, inclusive ele faleceu em 2008, então é um contemporâneo de muita gente da cidade. E ele tinha uma égua que participava de corridas, que eram comuns aqui em Tubarão na época. Só que essa égua, ela começava muito bem as corridas, só que no meio ela dava uma parada. Então o termo virou sinônimo de quando uma pessoa começa a fazer algo e não termina, acaba se dizendo que ela está igual a égua do Alonso, que começa, mas não acaba. E aí, então, esse é um termo, na verdade o nome do livro já é um termo. Já é um termo. Um dos termos. É um dos termos. E os outros são nessa linha, são termos, são expressões, comparações que as pessoas acabam utilizando de forma diferenciada. Isso é muito sentido em pessoas que vêm de fora para cá. Então, muitas pessoas, quando vêm morar em Tubarão, acabam se surpreendendo com alguns termos, né? Tem uma história que eu ouvi de uma senhora que veio de Curitiba e foi comprar peixe aqui no nosso mercado de manhã, um peixe fresco, num sábado de manhã, e o vendedor perguntou se ela queria que consertasse o peixe. E ela ficou assim, mas como consertar? Ele está com algum defeito, né? E consertar é o nosso jeito de dizer limpar o peixe, né? E por aí vai, são vários outros termos que são nossos, vamos dizer assim, que a gente tentou reunir nessa obra. São os termos, histórias, e 2.000 vamos dizer assim, uma lista grande, né? Tem bastante termos.
O livro tem 200 páginas. Você disse aí que o primeiro artigo no jornal, a primeira crônica, reuniu 14 e 15. Isso. Esse trabalho, de certa maneira, foi complicado, difícil, Ramires? Reunir tudo isso? Em que lugares você conseguiu coletar mais? Muito foi da tua própria memória? Como é que aconteceu isso? Eu meio que avalizei tudo, né? Então, eu só coloquei ali coisas que realmente eu já tenho ouvido ou que alguém tenha me dito que ouviu e que era comum e que me deu significado. Porque tem muita coisa que às vezes é usado numa família só da cidade, né? Ou alguma coisa que tem relação com aquela pessoa. Mas quando o termo ganha uma abrangência maior, ele acabou parando no livro. Então, a pesquisa, eu fui juntando tudo isso e depois o problema era como colocar isso no livro, né? Em forma de dicionário, mas sem... Eu achei dicionário uma palavra muito forte, já que o livro não tem essa pretensão de dar a fonética ou a ortografia ou qualquer coisa assim. É simplesmente uma coletânea. Então, a gente procurou uma forma, e aí contei com a ajuda de muitas pessoas, o professor Fábio Bauman, que é professor da Unisul, coordenador do curso de letras da Unisul, que fez a revisão do livro, me ajudou nessa questão de como colocar essas questões ali, esses termos, e aí ele virou realmente um livro que a gente espera sirva aí para registrar essas questões, para que elas não se percam no tempo. Porque em alguns casos são palavras, em outros casos são frases, né? Expressões, como é o título. A Égua do Alonso já é uma expressão. Tem a Égua do Alonso, tem muita referência animal, né? Tem o boi do Pedro Rita, né? Que seria o caso de uma pessoa que quer se mostrar, quer aparecer, né? Então houve, num determinado tempo, um Pedro Rita que tinha um boi muito bonito e que ele vivia mostrando esse boi para alguém. Então, ele também virou um termo, né, dessa forma. Com certeza muita gente vai se identificar, né, lendo o livro. Isso aqui vai lembrar da época que se falava. Acabou que agora, no final, quando as pessoas ficaram sabendo do livro, tem muita gente que liga, às vezes, o termo tal, tem aí no teu livro? E eu confesso que já estou anotando alguns que não tem, porque provavelmente, se eu for fazer uma revisão da obra, já vai ter mais coisa para colocar. Bom, o lançamento do livro está previsto para amanhã. O que está sendo programado para esse lançamento? Amanhã, 19h30, ali no Centro Municipal de Cultura, no Museu Willis Umblick, a gente vai recepcionar as pessoas, qualquer pessoa que queira ir lá, a gente vai estar autografando o livro, vai ter algumas apresentações artísticas, o nosso coral municipal vai estar lá se apresentando, alguns amigos aí ligados à arte vão lá fazer algum tipo de apresentação, algumas autoridades também, e principalmente as pessoas da nossa cidade aí que já tiveram ou têm contato com esses termos e queiram participar, a gente está convidando. E a sexta-feira, inclusive, a gente tem uma programação aqui na cidade relacionada também com outra pessoa da imprensa, o Arilton Barreiros. Sim. Vai estar sendo homenageado aí pelos 50 anos dele de profissão. Temos aí uma programação que envolve também a própria Associação Catarinense de Imprensa. Acaba que a sexta-feira vai ser um dia muito propício, né, para esse tipo de... Inclusive eu vou estar lá apresentando o evento do Arilton Barreiros e de lá a gente mais tarde vai estar no Centro de Cultura para o lançamento do livro. Então é bom que pessoas ligadas à imprensa tem dois eventos, né, importantes nesse dia, e a população também de Tubarão, já que o Arilton, inclusive tem no livro um termo que o Arilton usa no programa dele, né, quando anuncia a hora, não vá perder a hora nem a sua condução, esse é o termo, está no livro, assim como alguns bordões de alguns radialistas famosos da cidade também ali estão. Então o Arilton é uma pessoa muito querida na cidade e a gente vai estar lá junto nessa homenagem que está sendo prestada a ele. Você tem um envolvimento com a escrita, Ramires? Esse é o teu primeiro livro? Já tem esse outros é o meu primeiro livro. Eu tenho... eu comecei um romance, mas ainda não dei jeito num final feliz para o personagem, então ele está meio parado. E eu também estou fazendo uma coletânea do que eu escrevo na minha coluna no jornal, e isso deve virar um livro também, mas ainda sem data para ser lançado. Com relação à Égua do Alonso, qual é a expectativa que você tem da recepção do público leitor? Olha, muitas pessoas já estão fazendo contato com a gente, muitas pessoas já estão dizendo que vão lá no lançamento, justamente pelo que tu falastes, dessas pessoas se identificarem um pouco. E como tem muito termo que são mais antigos, né? Então as pessoas vão relembrar um pouco. É um livro para, sei lá, matar a saudade, para mexer um pouco com essa nossa história
recente de Tubarão. A gente, a partir do Amadil Vettoretti, não tivemos mais um escritor de Tubarão, e eu acho que aí já é até o caso de se lançar um desafio para que mais pessoas escrevam sobre essa nossa história recente, para que isso não se perca e fique registrado na nossa história de alguma forma. Então, a minha pretensão e o que eu espero do livro é que ele ocupe esse espaço de registrar, de guardar um pouco esses nossos termos para que eles não se percam. Então, só reforçando, o lançamento amanhã à noite no centro no espaço do Museu Willy Zumblick. Isso, amanhã na parte de baixo ali do museu, 19h30, é um horário um pouco mais cedo, até para as pessoas que têm um outro compromisso poder cumprir, e com algumas apresentações artísticas, uma apresentação de humor bem no início, nosso coral municipal e algumas outras surpresas lá, encerrando com um coquetel. Bom, queria agradecer aqui a participação do Ramires Sartor Linhares, que amanhã lança o livro A Égua do Alonso, obra que conta um pouco o anedotário, digamos assim, local de Tubarão, né? Ramires, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço.